Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas nesta quinta-feira, hoje 15 de setembro de 2016. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta manhã e à noite, após a meia-noite, com a reapresentação. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o campeão brasileiro de parapente, Cristiano Vermelho. Tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, obrigado. Satisfação recebê-lo aqui. Vamos conhecer as histórias dele, como é que foi a etapa aí onde ele conseguiu obter o campeonato. E também a Maria Cláudia Frison, que é a presidente do clube Poços Caldense de Voo Livre. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, bom dia, Fábio. Bem-vinda. Obrigada. Tá bom, contamos hoje novamente com a super colaboração aqui do escritor, jornalista e geólogo Hélio Scalvi. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Fábio Zambrano. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Bom dia. Bom dia você de casa, ligado logo cedo no Jornal do Sul de Minas. O assunto é tão legal e o esporte é tão bacana que o Fábio Zambrano já até ganhou um voo conjunto para fazer junto com o campeão brasileiro, né? Nós vamos aguardar com grande Ainda bem que não sou eu, senão não decola o negócio. Nesse momento histórico, né, que a gente vai ver o Zambrano descendo Serra de São Domingos abaixo. É brincadeira interna, vamos lá, vamos passar para frente. Italiafone, grande abraço pro Rubens, pro Roberto, a Rose, a Silvia e no pessoal do Minas Show, pro Pedro, que mora lá no Imaculada, o Rogério Vila Rica, o Thales do Monte Verde. Todos eles ligados aqui, mandar um abraço para você, viu, Zambrano? Gosto muito do seu trabalho aí, do jornalismo da TV Poços. Obrigado, um abraço a todos. Vamos começar então conhecendo a história aí, como é que foi esse campeonato e como é que você chegou a essa etapa final com super êxito. A primeira etapa foi na cidade de Castelo, né? Eu não comecei bem o campeonato. No Espírito Santo? No Espírito Santo. A primeira prova eu não consegui completar a primeira prova e de 1.000 pontos eu fiz 442, se eu não me engano. Então já comecei não muito bem, né? Com quantos pontos você se sagrou campeão? 9.000 e poucos, agora não me lembro o total, porque foram 10 provas no total, né? 6 em Castelo e mais 4 provas em Araxá, Minas Gerais, que foi a última etapa agora. Mas... E aí você chegou no final conseguindo obter todo o circuito e tudo mais? Eu cheguei na segunda etapa com 24 pontos atrás do líder e eu estava em quarto lugar e 2 pontos atrás do terceiro. E graças a Deus, logo na primeira prova eu consegui ganhar a prova. Já passei o terceiro e o segundo e encostei no líder. E aí depois tivemos mais 3 provas onde eu consegui encostar mais um pouquinho no líder na segunda e na terceira prova. Na terceira prova eu consegui passar o líder, eu cheguei na frente de novo, novamente. E aí eu consegui abrir uma vantagem significativa, mas não garantia ainda o título. Precisava da última prova ainda. E na última prova eu cheguei em quarto de novo e aí deu tudo certo, graças a Deus. Legal, vai, Hélio. Então, queria mostrar aqui a reportagem do Jornal da Mantiqueira, né, que tem aqui a bela reportagem do Paulo Vitor Campos. Cristiano Vermelho é campeão brasileiro de parapente. Aqui diz que você fez 7.188 pontos contra 7.082 de Marcelo Prieto. Eu queria saber, Cristiano, que você contasse para os nossos amigos de casa, como é que é? Você decola, né, e tem um objetivo, né? São várias provas no mesmo local e você tem um objetivo. Como é que é? É o tempo que você fica lá em cima, você tem que chegar no objetivo. Conta para as pessoas que não estão afeitas a esse tipo de esporte, como é que é feita a contagem de pontos, exatamente. Bom, primeiramente existe uma comissão técnica que analisa as condições do dia, o nível dos pilotos, para fazer uma prova. Aí essa prova vai de 50 quilômetros até 100 quilômetros, ou às vezes até mais. Existe o horário de abertura de janela, que a gente é autorizado a decolar. Por exemplo, a gente decola meio-dia, abre a janela, e a 1h vai dar o starting gate, que é o tempo, começa a contar o tempo a partir daquele momento. E é feito... Depois da decolagem? Depois da decolagem, para dar tempo de todo mundo se posicionar no ar e começar a corrida a partir dali. É feito os pontos, né, que você tem que alcançar esses pontos através de GPS.
E geralmente são feitos raios em cima desses pontos. Então ficam cilindros virtuais que a gente ou fica dentro e tem que sair, ou está fora tem que entrar. E quando dá horário, por exemplo, nesse caso, dá 1 hora, a gente sai para a prova, tem que alcançar os outros objetivos até chegar ao final da prova. Essas são as fotos aí desse dia. Isso aí foi lá em Araxá, né? As fotos do campeonato lá. A prova, ela tem 1000 pontos, pode valer 1000 pontos. E tem outros fatores que interferem, como o número de pilotos que alcançaram o objetivo, o tempo de prova, a distância que foi percorrida, a distância mínima que os pilotos percorreram. Então, depois que a gente faz o voo, a gente volta para um QG, que a gente chama, que é um quartel-general, e abaixa os track logs do GPS para o computador para fazer a apuração. E aí ali depois a fórmula faz o cálculo e dá a pontuação de cada um, segundo conforme chegaram no gol. Então é um negócio emocionante. Depois que você termina a prova, ainda tem que fazer aguardar todo um processo eletrônico para saber quem é o campeão. Não tem bandeirada, né? Que nem Fórmula 1. Não. Agora, essa comunicação como é feita? Via rádio? Todo mundo fica sabendo que a prova está valendo a partir daquele instante via rádio? Antes da gente decolar, existe um briefing geral com todos os pilotos. Tem um mapa explicando cada ponto, onde que se tem alguns pontos que são perigosos para o voo, o que é cada ponto, a altitude dos pontos, né? Do relevo em relação ao nível do mar. E explicando os horários, a primeira térmica sempre tem que rodar para um sentido só, para não haver problema, né? Depois as próximas as pessoas definem, o primeiro que chega define o sentido de giro. Eu queria perguntar para a Maria Cláudia como é que é a estrutura do Poços de Caldas, do clube de voo de Poços de Caldas, né? Você disse aqui, antes do programa começar, que tinham mais pilotos participando, né, aqui de Poços de Caldas. Então eu queria que você explicasse quantos hoje são os pilotos, como é que é a estrutura do clube, se aceita associado que não voa, ou como é que é o apoio que vocês recebem também, é importante. Se não voa, eles botam para voar. Hoje o nosso clube tem 80 associados, né? Uma grande parte, né, Cristiano, eles são muito competitivos e gostam de participar de campeonatos, sejam de campeonatos regionais ou até brasileiro. Nós tivemos 10 competidores de Poços de Caldas, né? E é muito bacana porque como o nosso local ele oferece uma boa estrutura, a rampa de fácil acesso, sempre tem gente querendo vir voar aqui de fora, pilotos de outros lugares, né? E nós, né, desde pilotos iniciantes a pilotos de alto nível como o Cristiano, né? Bem competitivos, né? E aqui a gente vê sempre o céu enfeitado, né? Até bonito, porque a gente vê aquele grande número de pilotos. Eu queria saber o seguinte, é melhor voar para norte do Cristo ou para o sul, para a região da cidade? Por que muitas vezes a grande parte voa para trás, para a parte posterior do Cristo? O vento predominante é norte aqui. Tá. Somente por isso. Tá. Às vezes, quando vira sul, a gente vem para o lado da cidade para voar na face sul, com vista para a cidade, né? Mas os voos sempre são do lado de lá. Tá. Agora, em relação ao campeonato, há um conhecimento anterior em relação ao circuito? Ou vocês ficam conhecendo durante o briefing? Porque, por exemplo, você já voou em Araxá certamente algumas vezes antes, né? Então já sabia como é que era, já conhecia o local e tudo mais. Mas os pontos, eles são conhecidos na hora da prova? Os pontos são alguns, por exemplo, igual Araxá, tem alguns pontos que são tradicionais, principalmente pontos de chegada, onde que é o goal, né, o objetivo. Mas às vezes a organização muda alguns pontos, porque o fazendeiro plantou no pasto e não está tendo possibilidade de pouso ali. Mas o principal a se observar é quando tem um relevo muito diferente. E aí, no meu caso, por exemplo, eu vou no Google Earth, procuro saber qual é o vento, aonde que é o relevo, para onde que se faz a maioria dos voos ali. Tento estudar bastante antes para depois,
não ser surpreendido e já me posicionar estrategicamente durante a prova para poder ir melhor. Agora, aqui em Poços de Caldas também já aconteceu algumas etapas, né, do campeonato, né, Maria Cláudia? Sim, aconteceram. Já houve até o brasileiro, né? Copa do Mundo também. É verdade. E agora o clube está em busca, faz parte do planejamento, um campeonato para o ano que vem, né? Campeonato interno, tipo assim? Interno e aberto também, inclusive, mais regional, né? Do sul de Minas. Desafio Sudeste, na verdade, do Sudeste, né? De todo o Sudeste. E então o clube busca recursos, né? Como utilidade pública, projeto de lei de incentivo e patrocínios para custear e fazer um campeonato desse. Inclusive, esse ano iríamos participar, declinamos, para estar mais experiente e mais fortificado para o ano que vem, possivelmente sediar uma etapa. E o que é essa estrutura que você pretende obter? Existe a estrutura de premiação, né, que isso depende de recurso financeiro, premiação dos pilotos, resgate, é necessário ônibus que vá buscar os pilotos em determinada distância, né? Tenda, som, enfim, exige uma estrutura para acomodar, mesmo, né? exatamente, para acomodar todos os visitantes e pilotos que vêm de fora. Eu queria saber, eu estava lendo aqui na reportagem do Paulo Vitor, que além de brasileiros participaram também alguns competidores internacionais, né, daqui da América do Sul, né? Eu queria saber como é que é essa convivência, né, essa troca de experiências, vamos dizer assim, entre os competidores, né? Porque cada um vem de uma região diferente e todos são unidos pelo mesmo prazer, né, de voar, né? Em termos de tecnologia, em termos de equipamentos, tudo é mais ou menos parecido ou tem alguma coisa que pode, vamos dizer assim, melhorar o desempenho do atleta? Primeiro, a questão de ter pilotos internacionais voando é porque o campeonato ele foi sancionado na FAI, que é a Federação Aeronáutica Internacional, como categoria 2. Então, os pilotos de fora vêm para adquirir pontos para os seus rankings nas nações. O intercâmbio é ótimo, né? Porque a gente pega pilotos experientes também, voando de formas diferentes, com outras cabeças, outra visão do voo. Então, para os pilotos brasileiros são bons, o nível do Brasil está crescendo também, dos pilotos. E para os pilotos internacionais também vêm buscar esse tipo de conhecimento mais no plano, né? No terreno plano. Haviam alguns gringos aí, né? Nesse campeonato. O equipamento é igual? Ou tem alguma diferença entre... Hoje você diz que você acha que você voa com o que tem de melhor hoje no mundo em termos de parapente? Sim, hoje eu tenho um equipamento top de linha. Existe diferença nas categorias, né? Sim. A minha categoria é a CCC, que é Competition Class CIVL, né? Que é a categoria da FAI. Depois tem a categoria Sports, que aí são parapentes intermediários, que tem um comportamento mais suave, voam um pouco menos, para pilotos menos experientes. E tem o feminino, mas o feminino é aberto também. As mulheres podem voar na categoria de cima ou na de baixo, conforme o seu nível, né? E essa avaliação é feita por alguma entidade que regula isso? Ela é feita na Europa. Por exemplo, um fabricante brasileiro que tem aqui no Brasil é a Sol Sports. Ela produz um equipamento... E tem que se submeter a esse critério. Se ela não submeter, ela vai ficar mais complicado para ela vender o equipamento, porque os pilotos querem a certificação do equipamento. Então ela tem que mandar para a Europa, eles vão fazer todos os testes lá, teste de carga, resistência de linha, teste de tecido, de comportamento, eles provocam os incidentes em cima do lago para ver como que eles se comportam. E aí tem um padrão, conforme ele vai se encaixando, aí as categorias são A, B, C, D e CCC. E essa avaliação é feita para todas elas, inclusive para os iniciantes. Aí, no caso do piloto escolher, quem começou a voar não vai voar numa vela de competição. Vai pegar uma de saída de escola, uma vela tranquila. De barranquinho, assim. Né? Exatamente, que voa um pouquinho menos, mais tranquilinha, mais devagar.
E aí, conforme ele vai adquirindo experiência, vai fazendo outros cursos, ele começa a subir o nível de equipamento também. Não pode ter divergência na categoria do piloto, no nível do piloto com a categoria do equipamento. Isso também é uma coisa que é cobrada. E é aferida, por exemplo, no local de competição, se o equipamento corresponde à habilidade do piloto. Hoje em dia, por exemplo, no Campeonato Brasileiro é mais seletivo. Então existe, se você não for nível 3, você não entra. Então, para o piloto competir no Campeonato Brasileiro, ele tem que ter experiências regionais primeiro, nos campeonatos regionais. Tem que ter um currículo, né? Vamos dizer assim. Classificatório para ir para o brasileiro. Entendi. Legal, a gente vai continuar conhecendo mais a respeito desse esporte no próximo bloco. Se você quiser participar, 3721-6955. Motivo de alegria aí para a cidade ter um campeão brasileiro local, né? Muito importante. Vamos então ao intervalo, voltaremos já já. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. A MacDog e Fabiola Zimmermann agora tem também o curso de banho e tosa, sendo a única escola parceira da Pet Society de Minas Gerais. Além do melhor banho e tosa, agora também formando os melhores tosadores. Curso de banho e tosa básico profissional e especializações de tosa canina. Curso ministrado pela instrutora Fabiola Zimmermann, com certificado avaliado internacionalmente IPG e campeã no segundo evento internacional Sérgio Vilaçante. Venha se especializar com a MacDog e Fabiola Zimmermann, na Rua Barão do Campo Místico 793, 35 3721 4245 ou 99132 0474. De 1º a 15 de setembro estará acontecendo no comércio de Poços de Caldas a promoção Liquida Poços. Compre nas lojas identificadas e que estarão oferecendo vários produtos com descontos de 30% a 70%. Realização ACIA, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Cristiano Vermelho, campeão brasileiro de parapente, e também a Maria Cláudia Frison, que é presidente do clube Poços Caldense Voo Livre. E nesse clube também tem um grupo feminino forte, né, que é o Saia para Voar, é isso? Isso, fazemos parte do Saia para Voar, que é um encontro que acontece, inclusive vai acontecer 8 e 9 de outubro, esse ano em São Pedro, né? E aqui no clube nós temos 4 pilotos femininas, e todas participam do encontro. Você é uma delas? Sim, eu sou uma delas. E que participam desse encontro. Mas no Brasil, é correspondente a 6% de mulheres com relação aos homens que voam, né? Mas vem crescendo cada vez mais. Pois é, mas as mulheres podem chegar mais, né? Claro, meninas no céu. São bem-vindas. Isso é muito importante. Tem pouca participação feminina por enquanto, né? Mas a presidente é uma mulher, né? Quer dizer, E já é um estímulo para isso, né? Já é um bom exemplo. Já ocupou espaço, né? Eu queria perguntar para o Cristiano a respeito de segurança desse tipo de esporte, né? A gente viu em esportes correlatos aí, tipo Asa Delta, teve um acidente com o PP, lá no Japão, né? Ele perdeu a vida. Aqui em Poços de Caldas eu me lembro de alguns anos aí, também algumas quedas, né? De pessoal que faz o esporte. Queria saber como é que é a segurança, quem prepara o equipamento, se é cada pessoa que vai voar, se tem um apoio terrestre, se tem caso aconteça alguma coisa, tem uma saída, não tem paraquedas, não tem nada. Então eu queria saber, você fica lá meio que
não na mão de Deus, vou dizer, mas você está no ar. Um sopro de Deus, então. E se acontecer algum evento, como é que isso é controlável? Quer dizer, a experiência da pessoa é importante, como é que é a parte da segurança no voo? Você falou bem, no meu caso particular, eu sempre peço a proteção de Deus antes de decolar. Falo, Deus me proteja, pode ser que eu não esteja preparado para algum momento, mas põe as tuas mãos. Como eu tinha falado antes, na questão anterior, os equipamentos são homologados, eles são testados. Quando acontece acidente, geralmente é falha humana. Então, é porque o piloto não está preparado para o equipamento, ou porque ele está fazendo alguma coisa que não sabe fazer ainda, alguma manobra que não sabe, que não treinou. Eu sempre falo para os meus alunos, para quem está voando, que a segurança é em primeiro lugar. Se está ruim para voar, deixa, não voa, amanhã é outro dia. Nas competições, existe uma comissão de segurança também, para analisar, por exemplo, condições perigosas para o voo, ou nuvens de tempestades. Hoje em dia é obrigatório a gente ter um equipamento que é um rastreamento que chama Spot. Tem outras marcas também, essa é uma marca, né? E a gente é obrigado a voar com ele, é obrigado a usar rádio de transmissão. Se acontece alguma coisa, tem o pedido de ajuda ou SOS, no caso de risco. E aí é acionado helicóptero, tudo. Geralmente o esporte é seguro. Sempre quando acontece acidente é porque as pessoas estão abusando, estão fazendo alguma coisa que não deveria fazer. No caso do PP, no Japão, ele estava disputando o título mundial e poucos pontos do primeiro colocado. Não sei se agora não me lembro se ele estava em primeiro ou se ele era segundo. E as condições de voo eram ruins. O austríaco decolou e ele, para não ficar atrás, decolou também, só que ele decolou numa hora ruim e não conseguiu entrar em voo corretamente, o vento acho que estava lateral, e ele acabou caindo nas árvores e veio a falecer, infelizmente. O que não é tão comum acontecer, né? Não tem um índice elevado de acidentes, assim, o esporte, né? Eu não acho que não. Não tem. Conforme aumenta o número de pilotos, é claro que a gente vai ouvir falar mais em acidentes. Mas falando aí em segurança, a gente fala em 3 vertentes: piloto, meteorologia e equipamento. Tudo isso tem que estar conjugado de forma que esteja dentro do nível e uma boa análise para que, né, minimize os acidentes aí. Estar preparado, consciente. É um esporte de aventura, mas que ele tem que ter uma previsibilidade, né, de prática para que exatamente mantenha esse nível de segurança. Exato. E existe paraquedas reserva, né? Eu ia falar disso aí, porque não isso, tem um backup lá, né? Se acontece um colapso, alguma coisa, tem a possibilidade de acionar o reserva. E todos voam com ele? É isso que eu ia perguntar. Sim, equipamento obrigatório também, né? Além do rádio que ele comentou, o reserva também é obrigatório. E em campeonato eu acho que utilizam até 2, né? Na minha categoria, eles obrigam a usar 2 reservas. Então, isso vai tudo nas costas, assim, a cadeirinha? Na minha cadeira, que é chamada Select, que é a cadeirinha de voo, vai aqui na frente, no porta-instrumento, onde eu ponho meus instrumentos de voo para navegação, e outro vai embaixo da cadeira. Então você tem 2 alças para se acionar de forma mais... E na altitude que você voa permite ter esse tempo hábil, né, para acionar um ou outro, se for o caso. Sim, sim. A quantos metros do nível do mar você voa? Tá, isso depende do dia. Tem dia que o teto, a gente fala, é onde estão as nuvens, né? O teto é onde que a gente pode subir o máximo ali. Não é permitido voo em nuvens. Isso é uma resolução da FAI, da Federação Aeronáutica Internacional. Então a gente vai até na base da nuvem e dali a gente parte para pegar uma outra corrente e subir. Tem dias que está 3.000 metros do nível do mar, tem dia que está 4.000. Puxa vida. Então depende do local, do dia. Eu queria saber, você disse aqui na reportagem que você no primeiro dia cometeu algum tipo de erro e que se distanciou do primeiro pelotão, né? Eu queria que você conseguisse transmitir isso para quem não é da área, né? Como é que é isso aí, em termos de fala em pelotão? A gente fala em pelotão, por exemplo, Fórmula 1 tem lá o pelotão na frente, os caras... Como é que é lá em cima o primeiro pelotão? É o pessoal que está
está mais na frente, que está mais próximo do objetivo, da chegada? Como é que é isso? Exatamente, é quem está mais próximo do objetivo ou de algum ponto que a gente tem que passar numa rota otimizada para esse ponto, para até chegar no objetivo final. Geralmente é 30, 40 pilotos, 20, depende de como está o dia. E você ultrapassa utilizando as térmicas, voando, como é que é? Queria saber como é que é essa mecânica de ultrapassagem. Essa que é a habilidade, né? De entrar e sair de uma térmica, né? Esse dia, por exemplo, que eu citei, onde eu cometi um erro, foi que eu dei mais umas 2 ou 3 voltas na térmica e o pelotão que eu estava junto, que era o primeiro pelotão, eles saíram e passaram por uma queimada, tinha uma queimada, não era muito grande, mas passaram por ela e pegaram uma térmica forte, subiram muito rápido. E quando eu cheguei já não estava tão forte. Já tinha apagado o fogo. E aí eles me distanciaram muito. E eu acabei tendo que correr muito baixo para não deixar eles escaparem, só que não adiantou muito. Acabei ficando baixo, quase pousei. E a minha sorte foi que o próximo objetivo entrou sombra no chão, por causa das nuvens. E aí eles ficaram baixo e eu consegui fazer uma rota alternativa depois e fui pelo sol, onde tinha boas térmicas e fui muito alto, passei por eles com vento de cauda, muito rápido e consegui me posicionar bem no final para fazer o gol na frente. E aí, como é que você... Essa que é a habilidade, né? Exatamente de entrar e sair numa térmica e conseguir manobrar o equipamento com habilidade suficiente para atingir velocidade e cumprir esses objetivos, não é isso? Exatamente. A térmica, ela sobe aí de 1 metro por segundo, a gente mede metros por segundo, a 10 metros por segundo. Para você converter isso e ter uma ideia melhor para o telespectador, 10 metros por segundo seriam 36 km por hora de subida. Então é uma velocidade muito boa, é difícil, né? É considerável. É difícil pegar uma térmica de 10, muito difícil aqui na nossa região, mas a gente pega de 7, 8, lá em Araxá a gente estava nesse nível 6, 7. E são muitas bolhas dessas que se desprendem? É uma atrás da outra ou você às vezes fica fora de alguma assim? Existe um ciclo, é como se fossem ondas, que o Sol aquece a Terra e a Terra devolve esse aquecimento para a massa de ar que está colada no chão de manhã. E aí, conforme vai aquecendo, essa massa de ar vai crescendo e começa a desprender as térmicas. Por diferença de temperatura de um terreno para o outro, um aquece mais do que o outro. Quando atinge a diferença de 2 graus na temperatura, essa massa que está mais quente, ela desprende do chão. E aí ela desprende com violência, ela sobe mesmo. E aí é que a gente entra dentro dela e ganha altura e vai até nas nuvens. E aí tem que ter, aí que mostra a técnica porque às vezes é bem forte, aí tem que ter técnica, tem que estar bem familiarizado com o equipamento. Uma pessoa nova pegando uma térmica dessa assim, super forte, sujeito a se assustar, né? Vai assustar, às vezes deixa fechar, não pode, né? Aluno voa só ou de manhãzinha, quando está tudo parado, ou no final da tarde, que também já está tranquilo, já acabaram as térmicas. Mas é o voo no invisível, né? Né? Tem que ter uma sensibilidade grande, né? Já tem os gatilhos que ele está falando de terreno e tal, mas é voar no invisível. Então você tem que ter essa sensibilidade para saber onde que vai acontecer e técnica para conseguir enroscar e subir nesse combustível que são as térmicas, né? Vocês falam muito isso, né? Enroscar na térmica, né? Isso, exato. E aqui em Poços de Caldas, a condição climática? Porque aqui é um lugar frio, né? E até o sol aquecer de manhã, principalmente nos meses mais frios, mais gelados, como é que é isso? Vocês aproveitam de que forma? Aqui tem uma boa condição, né? A partir do meio-dia já é um horário que todo mundo quer decolar, que é onde está bombando, que se diz, né? E o fato do relevo ser mais montanhoso exige um pouco mais do piloto, né? Porque acaba que as térmicas, eu acho que o Cristiano pode até explicar um pouco melhor do que eu, mas tem bastante formação, né? É um bom lugar para se voar, né, Cristiano? Sim, aqui dá voo o ano inteiro, com exceção no verão, quando chove muito, mas esses últimos 3 anos não choveu tanto, né? Então foram muitos bons voos durante o verão.
No inverno, que o sol passa um pouquinho mais ao norte, demora um pouco mais para aquecer, igual você falou. E as térmicas são mais fracas, mas existe possibilidade, existe voo também. Só que às vezes o voo é mais curto porque as térmicas são fracas, demoram mais. Vai chegando quinta, sexta-feira, a gente olha para o céu, que nem o Hélio falou, a gente vai vendo os pontinhos coloridos, né? De vez em quando a gente vê gente pousando no Parque Municipal, por exemplo. É proibido isso, não é? Como é que é isso? Tem autorização? Não tem. O pessoal não gosta que pousa lá, por causa das crianças brincando. Quando alguém pousa lá é porque não conseguiu chegar no pouso mesmo, foi um caso de emergência. Mas é uma situação difícil, que aqui do lado da cidade nós estamos ficando sem pouso. E está ficando cada vez mais difícil voar aqui pro lado de cá. O pessoal costuma pousar para o lado das fazendas, né? Isso, porque pela predominância do vento, né? Então a decolagem acaba sendo pro lado norte. E lá nós temos o pouso oficial, que é a Fazenda Barreiro, que é onde todo mundo pousa quando voa mais próximo, permanência mais próximo da montanha. Aí os outros que vão fazer o voo de cross-country, que é o voo à distância, eles acabam pousando para as fazendas, chegam até outras cidades aqui próximas, né? E aí o pouso é onde for mais seguro. É verdade. Depois a gente fala disso de voos longos, né? Longas distâncias. Vamos ao intervalo, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas aqui na TV Poços. A Refrigeração Basso agora é Basso Engenharia de Refrigeração, atuando há mais de 25 anos no mercado de refrigeração residencial, comercial e climatização. Equipe treinada para atender resfriadores de leite no seu sítio, na sua fazenda e em laticínios da região. Projetos, vendas, montagem e manutenção em câmaras frias de resfriados e congelados. Também atendemos chillers, que é um sistema de climatização à água em hotéis, shoppings e indústrias. Solicite o seu orçamento pelo telefone 3722-1589 ou venha nos conhecer na Avenida Champanhar, 1012. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468. 3712-6693. Promoção Ganhe Mais com Michelin. Confira nossos preços com descontos especiais. Energy XM2, R$309. Prima C3, R$345. Os pneus mais seguros e duráveis do mercado com preços especiais para você. Acesse britospneuspocos.com.br. Revenda Michelin Britos Pneus. Rua Caetano Petterli, 224. Ligue 3715-7275 e 3715-7935. Faça revisões em seu veículo regularmente. Confira condições na loja. O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom, é preciso ter origem privilegiada, qualidade e carinho no cultivo e ter um sabor gostoso de verdade. É por isso que tomar um café Evoluto é tudo de bom. Café Evoluto, o café gostoso por natureza. Acesse caféevoluto.com.br e saiba mais. Beleza, agora eu vou perguntar aqui para o Vermelho e para a Maria Cláudia em relação à questão das longas distâncias, né? A gente sabe que tem pilotos aí que decolam e vão para muito longe. Como consegue permanecer tanto tempo voando e longas distâncias? Assim, qual a informação que vocês têm de maior trecho percorrido? O recorde aqui em Poços é do Luiz Gustavo, o Tchaca. Ele fez 205, mais ou menos, aproximadamente, na direção do estado de São Paulo aqui. Foi para qual cidade? Não me lembro agora o nome. Quase São Paulo, né? Não, ele passou pro lado direito ali, foi por fora aqui de Pirassununga, da base aérea, depois foi embora, passou Leme, para aqueles lados lá de São Paulo. Caramba, até Rio Claro. Por esses lados aí. Imagine voando. Perto de Boituva, mais ou menos. E quanto tempo ele fez esse circuito? Acho que deve ter dado umas 6 horas, aproximadamente. Nossa. 6 horas no ar? 6 horas no ar.
É que é um voo tranquilo também, né? Para poder chegar tem que, né? O recorde mundial é de 3 brasileiros, fizeram ano passado no Rio Grande do Norte, os 3 voaram juntos, foram 513 quilômetros. Nossa. Decolaram às 7 horas da manhã, pousaram às 5h40 da tarde. E aí depende de um preparo, né? Depende. De estar preparado, Como é que vai no banheiro? condicionamento físico. Então, eu estava pensando exatamente isso, Zambrano. Tem o... Tem que ter um controle ou tem um recipientezinho de... Tem um aparelhinho que chama Uripen, para quem tem incontinência urinária, e o pessoal usa e põe um caninho, desce até na perna, se precisar urinar, ele urina ali. Tá? Leva barra de proteína, maltodextrina, que é igual Gatorade, né, para tomar água e para dar um pouco mais de energia, né? Leva fruta para comer. Mas realmente tem que estar bem preparado, porque para aguentar esse tempo todo no ar, não é para qualquer um, não. Cristiano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse resultado praticamente qualifica você a fazer parte da seleção brasileira que vai disputar o Mundial ano que vem em Feltre, na Itália, né? Como é que está essa expectativa da confirmação da sua presença na seleção brasileira e voar no outro país? Não sei se você já voou em algum outro país. Como é que está essa expectativa aí? É boa, expectativa boa. Eu já voei em Feltre, tive a felicidade, eu fui contemplado alguns anos atrás pela lei de incentivo ao esporte, o que me permitiu ir voar fora. Sempre tive apoio da Secretaria de Esportes também, de alguns empresários aqui na cidade, né? Tenho apoio da academia na FAR. Eu praticamente estou qualificado. O que vai definir é só em janeiro, porque tem mais uma competição que define os outros integrantes. Mas pela pontuação, acho que nenhum deles consegue me passar, então, mesmo indo para outra competição, então, praticamente estou dentro. Agora E nessa competição você também vai pontuar, certamente, né? Sim. Então, a esperança é essa, né? Aí fica mais difícil para eles também, porque eu estarei lógico. junto também, pontuando, tem chance até de aumentar um pouco minhas notas. Então, esperar o ano que vem, começar os treinamentos de novo, focar de novo. Aí o Mundial não são mais 7 provas, são 12 provas. Aí tem que treinar um pouco mais, aguentar a resistência física. Só para fazer justiça a quem apoia o esporte, eu acho extremamente importante, queria citar aqui, além da Secretaria Municipal de Esporte, a Academia Nafá, a Blackbird e a Naviter Brasil. A Blackbird e a Naviter são empresas de quê? A Naviter é uma empresa... Naviter, perdão. É um instrumento eletrônico de navegação e eu tenho o apoio do dealer no Brasil. E a Blackbird é uma fábrica de roupa, faz equipamento de voo e tal. Legal. Roupas esportivas, Roupas né? esportivas. Agora, Maria Cláudia, quem quiser conhecer o clube e participar, é só chegar É só na rampa. chegar lá no alto da montanha. Quando vocês estão lá, sexta-feira, Principalmente tarde? de sexta a domingo, né, das 8 às 6, do nascer ao pôr do sol. Né? Nós temos, para quem tem o interesse... Sexta o dia inteiro também? O dia todo também. Para quem tem interesse de aprender a voar, nós temos alguns instrutores que possuem escola e pode passar todo o processo, né, de aprendizado. Temos os voos duplos, que são aí para qualquer um que queira voar, que tem o sonho de voar. Quanto custa? Só para ter uma ideia do valor do Em torno voo. de R$200, né? R$200. O Zambrano não vai pagar nada, que é a oferta do clube, né? Isso Você é cara de mesmo. pau, hein? Lá nós Vamos lá. temos estrutura com lanchonete, banheiro, né, o deck, onde para quem quer só contemplar também fica à vontade de fazer parte daquele pedacinho de paraíso. Pois é, esse deck foi uma conquista, né, da sua gestão aí à frente do clube, né? Isso mesmo. Nós Há quanto tempo montado lá? Recente. É recente, montamos no início do ano, eu acho que foi em março, né? Também com o apoio da Secretaria de Turismo, que fez a poda dos eucaliptos, nos doou a madeira. E nós fomos lá e fizemos um mirante que ficou lindo, né? Fazendo parte todo do contexto ali da montanha, sem agressão, e ficou bem bonito. Acrescentou ao local, né? Acrescentou bastante. Hoje aumentou a visitação,
né? E, inclusive, a gente até pede atenção dos visitantes com relação à consciência ambiental. Não o fazer lixo. fogueira em cima do deck, né? Exatamente. Tivemos a questão da fogueira do deck que nos deixou muito triste, porque é uma luta para conseguir, né? Será que as pessoas não pensam fazer uma fogueira em cima de um toco de madeira? Como é que pode? Pois é, como pode? Como pode? Como pode, né? Uma criatura fazer, né? Sem pensar, porque evidentemente não pensou. Não pensou, Não sei o que estava pensando nesse momento, né? A substância, né? Mas, então, assim, essa consciência de manter, né, o local limpo, levar seu lixo embora. Bituca de cigarro também é lixo, pode causar um incêndio e é bem importante que a gente preserve o local. Vermelho, parabéns pela conquista, desejo que elas se multipliquem, que você nos traga cada vez mais boas notícias, presenteando a todos de Poços de Caldas com esses títulos aí que você consegue. Felicidades para você. Obrigado. Falou. Maria Cláudia, grato aí também pela presença, pelas conseguidas de agenda aí, foi bom, legal. Eu que agradeço a oportunidade, quero dizer ao Vermelho, assim, dar os parabéns do clube, né? O nosso orgulho em tê-lo como membro do clube, nosso orgulho como ser um Poços Caldense também. Muito obrigada, Fábio, muito obrigada, Hélio, e bons ventos para todos. Isso aí, vocês dois são Poços Caldenses, né? Sim, nós legal. dois. Uma beleza. Hélio, grato pela colaboração também. Zambrano, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com os amigos do Jornal do Sul de Minas. Um grande abraço, bom final de semana a todos. Eu também desejo para você uma boa quinta-feira, amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.